Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius, ex-gerente do INSS, idealizador do INSS em Foco. Saudações a todos e todas e boas-vindas ao canal. Aqui no INSS em Foco mantemos você atualizado sobre tudo relacionado ao INSS, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, além de benefícios do governo e questões judiciais relacionadas ao INSS. Hoje trazemos informações cruciais para quem enfrenta problemas com o INSS. Vamos mostrar que é possível reverter decisões injustas, especialmente em casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então fique ligado, preste bastante atenção e se não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo com informações relevantes como este que você vai ver agora. Bom pessoal, eu quero que esse vídeo seja um guia, um roteiro completo para você que está tendo problemas com o INSS, com negativas de benefícios aí por razões injustas, né? Nós vamos ver também quais são os benefícios mais negados, como fazer o recurso administrativo no próprio INSS sem advogado, como funciona, será que vale a pena, como fazer uma reconsideração nos casos de auxílio-doença negado e, por fim, aí o tema principal do vídeo, ação judicial na Justiça Federal, como que funciona, como que você faz, será que tem mesmo que ter um advogado, dá para fazer sem advogado, enfim, eu vou te dar aqui o mapa da mina, o guia completo para você conseguir lutar pelos seus direitos e reverter as decisões injustas do INSS. Bom, gente, antes uma breve contextualização aí para vocês, que o INSS nega bastante benefícios, nós já sabemos, mas além das negativas, tem o problema eterno no INSS, das filas, né? Eu entrei no INSS em 2005 e quando eu chegava para trabalhar já tinha aquela fila gigantesca, quilométrica, dobrando o quarteirão, e tinha os fileiros, o pessoal que vendia lugar na fila, enfim, era uma confusão danada, dava polícia quase todo dia. Depois o INSS implantou aí o sistema de agendamento, né? Aí a fila passou a ser virtual, você tem que agendar o seu atendimento, né, no INSS, e o tempo de espera continua longo. O que importa, no final das contas, para o segurado, para o usuário dos serviços do INSS, é receber o dinheiro no fim do mês, não ficar sem pagamento, né, no caso de doença, de afastamento, seja salário maternidade, seja auxílio-doença, enfim, ou no caso de aposentadoria também, né, ter aí o seu direito reconhecido depois de trabalhar aí décadas, né, dedicar aí uma vida ao crescimento do país, da economia, enfim, né, teria que ser mais reconhecido. Inclusive a lei determina o prazo de 45 dias, não sei se você está ciente disso, né, mas pela lei o INSS teria que conceder os benefícios no máximo em 45 dias, mas infelizmente não é o que acontece. Como eu disse, nem mesmo o sistema de agendamento eletrônico resolveu aí o problema das filas que saíram da porta das agências e passaram a ser virtual, né? Você fica sem receber da mesma forma, a única diferença é que fica aguardando em casa. Enfim, é um problema eterno e recentemente aí no final do ano passado, em dezembro, essa notícia é de 22 de dezembro de 2023, o governo federal aí determinou, liberou, né, 120 milhões de reais, um bom dinheiro, hein, gente, 129 milhões, para tentar reduzir a espera, reduzir as filas, né, do INSS. Então, o ministro Carlos Lupe, ele solicitou esse pagamento extraordinário do Programa de Enfrentamento à Fila do INSS, né, com abertura de crédito especial, para combater esse grande problema, né, o estoque de pedidos, quer dizer, benefícios aguardando decisão, aguardando deferimento no INSS,
é mais de 1 milhão, 1.600.000, é muita coisa. Então, isso daí é um dos fatores também que leva muitas vezes o usuário, né, o cidadão, a procurar a justiça, porque não dá para ficar sem receber, né, sem salário. Inclusive, eu vou falar sobre isso na justiça, apesar de demorar também, eu vou falar quanto tempo demora, mas em alguns casos o juiz pode antecipar a tutela. O que é isso? Para não deixar a pessoa sem pagamento, sem receber, o juiz imediatamente pode dar aí uma decisão favorável e determinar que o INSS comece a pagar. A gente vai conversar sobre isso, ok? Mas, enfim, eu só queria contextualizar para vocês, mostrar essa situação do INSS hoje, que não é nenhuma maravilha, né? Inclusive o ministro Carlos Lupe, ao assumir como todo político, né, ele prometeu zerar as filas do INSS. Eu acho que todo ministro da Previdência Social faz essa promessa, né? Mas depois ele mesmo reconheceu, falou que isso nunca iria acontecer. Enfim, vamos ver como que o governo vai gastar essa verba, né, dos 129 milhões, que seja um bom uso, né, um uso racional, um uso adequado, para realmente trazer aí um benefício para você, usuário dos serviços do INSS. Bom, pessoal, então já entrando aí no tema do nosso vídeo, no nosso assunto principal, para contestar uma decisão injusta do INSS, primeiro a gente tem que entender por que o INSS nega, né? Eu, inclusive, escuto muitas vezes essa pergunta: Vinícius, por que o INSS nega tudo? Calma lá, gente, vamos ser sinceros, não nega tudo? Será que nega tudo mesmo? Nega bastante. Para você ter uma ideia, em cada 6 benefícios concedidos no INSS, 1 é concedido via judicial. Então, se você considerar aí um universo de milhões, né, 30, 40 milhões de benefícios, é bastante. Você pega 1 em cada 6 é concedido via judicial. Quer dizer, o INSS negou indevidamente, pelo menos no entendimento aí da justiça, né? O segurado não se conformou, recorreu à via judicial e teve aí o seu benefício concedido. Então, sim, o INSS nega bastante e muitas vezes por razões injustas. E o interessante é que como que funciona o sistema previdenciário, né? Aliás, para que serve a Previdência Social? Ela é um amparo social, né? Esse é o objetivo. Como assim, Vinícius, amparo social? É para proteger o trabalhador, o cidadão, quando ele mais precisa. Então, quando ele fica doente, né? Quando ele não pode mais trabalhar, seja por motivo de doença, igual eu falei, por invalidez, por acidente, por morte, né? Para amparar aí os dependentes do segurado, por velhice, né, o caso da aposentadoria. Então, é um sistema de amparo social, né, para não deixar o trabalhador desamparado quando ele mais precisa. Mas, na prática, será que funciona? Fiquei doente, não posso mais trabalhar, eu tenho que ficar afastado aí. Vamos pegar aí um exemplo que o INSS nega bastante, por depressão. O INSS nega e a pessoa não tem condição de retornar ao trabalho. Como que fica esse trabalhador? Ele fica desamparado. Então, quer dizer que o sistema não funciona. Mas é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te explicar aí o que você pode fazer nessas situações. Mas antes eu tenho que tocar num tema delicado também, porque a gente está falando aí de negativa de benefícios. Existem 2 possibilidades aí que eu vejo quando o INSS nega o benefício. Por razões injustas, realmente, né? E a gente vai debater mais detalhadamente, mas muitas vezes porque o médico, o perito, falando aí dos benefícios por incapacidade, né, que passam por perícia médica, seja aposentadoria por invalidez, ou seja, auxílio-doença, muitas vezes é o perito do INSS, ele não tem aquela especialidade. Então, igual eu dei o exemplo da depressão, aí você vai passar no médico do INSS, no perito médico do INSS,
e muitas vezes esse perito, desculpa, ele pode ser aí um clínico geral, um cardiologista, um oftalmologista, enfim, qualquer coisa menos um psiquiatra, né? Que então aí fica realmente difícil dele entender em profundidade o problema pelo qual o segurado está passando. Mas é sempre assim, é sempre injusta a negativa do INSS, e tem, ou será que também existe aí a questão, a segunda possibilidade, que seria, é culpa do segurado, Vinícius? Muitas vezes sim, tá? Inclusive eu já gravei vídeos aqui no canal, depois de assistir esse vídeo você pode navegar aí, eu vou deixar aí na descrição também outros vídeos para você assistir, mas muitas vezes é culpa do segurado. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é a documentação inadequada, no caso da perícia, né? Não adianta você ir para a perícia no INSS, seja ela presencial, telepresencial ou por documentação, né, o ateste médico, que você envia os documentos, mas enviar aí um atestado incompleto, sem a sua identificação, sem um relatório médico detalhado, sem especificar o tempo de afastamento, né? Então, assim, são situações que geram aí a negativa do INSS por documentação adequada. Ah, Vinícius, mas eu não tenho culpa, eu não sei o que tem que fazer, eu não sei a documentação adequada. Justamente por isso que eu estou falando, que eu vou deixar aí uma lista de vídeos para você fazer, assistir, aliás, inclusive falando aí como passar na perícia médica do INSS. Não é nada, não é sem gambiarra, é justamente o passo a passo aí, os documentos que você precisa apresentar, o que você precisa fazer para ter o seu benefício concedido pelo INSS e não precise aí recorrer à via judicial, que muitas vezes também demora, ok? Bom, pessoal, então eu já adiantei para vocês aí no bloco anterior que os benefícios mais negados pelo INSS realmente são os benefícios por incapacidade, apesar que o INSS nega também aposentadorias, claro, mas aí em tese até que é mais fácil de corrigir, porque às vezes, hoje em dia, o que acontece? O INSS está fazendo análise automática dos benefícios via sistema, claro que os benefícios que não passam pela perícia, né, que não dependem aí do parecer do perito médico. Então, por exemplo, você entrou com um pedido de aposentadoria do INSS, um robô da Dataprev, né, que é a empresa de processamento de dados ligada à Previdência Social, vai analisar o seu pedido e em 6 minutos vai dar a decisão aí, a negativa, por exemplo. Então, mas como que ele faz isso? Ele confia em dados principalmente do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é alimentado aí pelo e-social, né, pelas empresas, mas muitas vezes esses dados não são confiáveis ou dependem de alguma confirmação. Um exemplo, por exemplo, é um vínculo extemporâneo, quer dizer que foi informado pela empresa fora de época. Aí o INSS já não considera e você acha, por exemplo, que tem o tempo e pá, vai lá, o sistema nega automaticamente. É injusto também, é errado, ok? Porque o INSS deveria, aí no caso, se fosse analisado por um humano, né, por um técnico do INSS, ele deveria fazer uma exigência, quer dizer, colocar esse benefício em exigência, mandar uma cartinha para o segurado, comunicar ao segurado que ele tem 30 dias para apresentar a documentação que confirme esse vínculo, por exemplo, para não ter aí o benefício negado. Então, esse negócio de inteligência artificial, de análise automática, acaba gerando também aí injustiças, né? E, inclusive, no caso de auxílio-doença, pelo ateste médio, aquele que você manda a documentação via sistema, via aplicativo Meu INSS, a Dataprev já está desenvolvendo, já começou a testar um robô também para detectar inconsistências nos atestados, né? Então vai começar a negar automaticamente também. Ou seja, é complicado, né, gente? Ao mesmo tempo que a tecnologia vem para facilitar, mas também acaba prejudicando aí o direito do segurado.
Enfim, mas a negativa de benefícios por incapacidade hoje é o maior obstáculo do cidadão, do segurado que precisa do INSS, né? Que é o momento que ele está mais fragilizado, né? Já está enfrentando uma situação difícil, a doença, e ainda ficar sem salário, sem receber, porque o INSS negou o benefício. Então, a gente vai detalhar aí nesse vídeo o que você pode fazer para reverter essa situação, ok? Pois é, pessoal, será que em vez de recorrer direto à justiça, vale a pena entrar com recurso administrativo no INSS? Você vai estar recorrendo aí contra uma decisão do INSS no próprio INSS. Parece meio ilógico, né? Meio irracional, mas é um direito constitucional do cidadão. Se você for ver, todo o órgão administrativo do governo que toma decisões ou aplica alguma sanção tem essa instância de recurso administrativo. Um bom exemplo é no caso das multas de trânsito, né, que existe a JARE, aquela junta de recursos, né, contra você levou uma multa de trânsito, você recorre a essa JARE aí para ter a penalidade suspensa. Enfim, vamos conversar um pouquinho no INSS como que funciona quando você tem o seu benefício negado, seu benefício indeferido, né? Você tem basicamente duas alternativas. O que você não pode é ficar sem fazer nada, ok? Não pode ficar parado. Você tem duas alternativas. Ou você ingressa com recurso administrativo no próprio INSS, ou você recorre diretamente à via judicial. O que será que vale mais a pena? O que você acha? Você já teve experiência com a junta de recursos do INSS? Ou já teve alguma experiência de ter seu benefício implantado via judicial? Deixa aí nos comentários que é importante compartilhar com a comunidade para a gente enriquecer o nosso debate, ok? Bom, mas vamos lá. Deixa eu explicar como que funciona essa questão aí, tá? Vamos supor que você teve o seu auxílio doença negado pelo INSS. Nossa, o que eu faço agora? Entro na justiça ou recorro ao próprio INSS? No caso específico do auxílio doença, tá? Antes mesmo do recurso administrativo, existe uma outra opção que eu vou explicar a seguir no próximo bloco, que é a reconsideração, ok? Se foi uma negativa da perícia médica. Agora vamos supor que a negativa não seja de um benefício por incapacidade, seja de uma aposentadoria, por exemplo. Você teve aí sua aposentadoria negada pelo INSS, vamos pegar aqui um caso comum, porque o INSS não considerou um tempo que você exerceu aí de atividade especial, por exemplo, quem trabalha em condições insalubres, né? Por exemplo, num hospital, né? Risco de contaminação, enfim, numa indústria com muito ruído. Então, aquele período de trabalho, aquela atividade, é uma atividade insalubre, que coloca em risco a sua saúde, a sua integridade física. Então, esse tempo, ele é contado de uma maneira fictícia. O que é isso? Por exemplo, cada ano que você trabalha, um exemplo, vale 1 ano e meio para aposentadoria, entendeu? Só que o problema é que isso daí é avaliado também pela bendita e querida perícia do INSS. E você já sabe a fama que os peritos do INSS têm, né, de negar tudo. Então vamos supor, o INSS não reconheceu aí um período insalubre e você, por conta disso, vai ter que trabalhar mais, teve sua aposentadoria negada. O que eu faço, Vinícius? Entro na justiça ou entro com recurso administrativo? O que vale mais a pena? Para explicar o que vale a pena, eu tenho que explicar para você o funcionamento do recurso administrativo. Aí você mesmo vai decidir, tá? O INSS ele possui juntas de recurso, que eu falei, como se fosse aquelas JARE de trânsito, né? Que é composta aí basicamente por servidores do INSS, mas não apenas servidores, tem também pessoal
de sindicato, dos aposentados, um membro do sindicato, tá? Um representante do governo, enfim. Eles tentam fazer uma composição mista e dar uma certa autonomia aí para a junta tomar as decisões. O problema é o seguinte, mesmo que a junta decida favorável a você, existe ainda uma segunda instância administrativa que se chama CAGE, Câmara de Julgamento, as câmaras de julgamento. E quando o INSS, né, como órgão, como instituição, ele tem uma decisão desfavorável na Jari, às vezes o segurado fica todo contente, né? Nossa, ganhei meu benefício na Jari não, né? Jari é de trânsito. Ganhei meu benefício na junta, né? Junta de Recursos da Previdência Social. Ganhei meu benefício na junta, a junta foi favorável. Aí a pessoa pensa que, né, já vai implantar, e nisso já se passaram, não dá para te dizer aí um tempo preciso, depende aí da sua região, né, do seu estado, cada junta tem um acúmulo diferente de serviço, mas nisso já se passaram aí 6 meses, 1 ano, aí a pessoa fica toda feliz, né, que vai ter o benefício implantado. O INSS, o que faz? Recorre à CAGE, a Câmara de Julgamento. Isso é praticamente automático, tá? E o julgamento na CAGE é muito mais demorado, tá? São 4 câmaras, se eu não me engano, no Brasil todo, tá? E é um acúmulo de processo muito grande, e é tudo um trâmite muito burocrático. Não vou entrar em minúcias aqui, tá? Em juridiquês, de embargos, de declaração, não sei o quê, mas assim, é um trâmite bem complexo mesmo, bem intrincado, e isso tudo atrasa, né, o andamento do processo. Então, às vezes, o segurado fica esperando anos, ok? Por uma decisão. E lembrando que no âmbito administrativo, não existe, igual eu comentei anteriormente, uma antecipação de tutela, por exemplo. Que é, poxa, estou passando fome, não tenho como, né, bancar o meu sustento da minha família, estou com um filho pequeno, acabei de ser mãe, acabei de ser pai, e o INSS negou aqui meu afastamento. O que acontece nesses casos? Muitas vezes o juiz, né, quando você recorre à via judicial, ele concede uma antecipação de tutela, né, depois que ele vai analisar o mérito. Então ele manda o INSS pagar o seu benefício e lá na frente que ele vai decidir quem tem razão ou não. Aí, enfim, ele pode, né, se for favorável a você, já fica tudo ok. Se não for, daí depende, tá? É complicado. Geralmente não, você não tem que devolver o dinheiro porque é natureza alimentar. Enfim, mas tem essa possibilidade. No âmbito administrativo, além de demorar muito, tá? Não tem essa possibilidade, por exemplo, da antecipação de tutela. Mas, assim, entrar com recurso no INSS pode sim ser uma saída em alguns casos, igual eu falei, né? Por exemplo, uma vantagem é que você pode fazer você mesmo, você não precisa de advogado. Igual eu falei, recorrer a uma multa de trânsito. Você pode contratar um advogado ou uma empresa especializada para fazer isso? Pode. No INSS é a mesma coisa, ok? Só que se você mesmo quiser fazer, você faz. Agora, claro que as chances de sucesso são melhores se você tiver aí assessorado por um profissional competente ou pelo menos souber realmente o que você está fazendo, ok? Eu tenho um vídeo aí também, eu vou deixar na descrição, que eu explico mais detalhadamente essa questão do benefício indeferido e como funciona aí o recurso administrativo do INSS. Mas, em suma, eu já dei uma visão geral para você aqui agora, só que como é um assunto muito técnico, eu não quero aqui também ser superficial, dizendo que eu falei tudo, porque senão ia ter que ficar aqui 2 horas só falando disso, ok? Mas eu acho que deu para você ter uma visão aí, né? Que em alguns casos, quando a pessoa ela quer ela mesma fazer o recurso e tentar e não quer mexer com justiça, não quer mexer com advogado, tá? De repente pode ser a saída. Agora, né, se você, sendo bem sincero aqui, se você realmente acha que você teve o seu direito violado, que a decisão do INSS foi injusta,
procure um profissional competente, um profissional da área, que ele vai orientar aí o melhor caminho para você, ok? No próximo bloco eu vou explicar, no caso do auxílio-doença, como que funciona o pedido de reconsideração e depois tudo que é relativo aí à ação judicial do INSS contra o INSS na Justiça Federal, como funciona. Então, fique conosco. Se você está gostando desse conteúdo até agora, já dê o seu like, já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo de utilidade pública como esse. E também é muito importante, né, gente? Porque daí o YouTube ele aumenta o alcance do vídeo e o meu objetivo aqui com esse canal é democratizar o acesso à informação previdenciária de qualidade. Conto com você. Bom, pessoal, então além do recurso que nós vimos no bloco anterior, uma outra possibilidade que existe no INSS, mas essa é exclusiva do auxílio-doença, ok? Se for qualquer outro tipo de benefício, mesmo um benefício que passe pela perícia médica, por exemplo, um BPC, LOAS do deficiente, e o perito negou, deu parecer contrário, não tem pedido de reconsideração, ok? Esse recurso administrativo, que na verdade não é um recurso, chama PR, Pedido de Reconsideração. Ele só é válido para o auxílio-doença, que hoje se chama benefício por incapacidade temporária, né? Mas quase ninguém acostumou com esse nome ainda, então a gente continua usando a nomenclatura errada, entre aspas, né? Mas a língua que todo mundo entende, que é o auxílio-doença. Então, o PR, Pedido de Reconsideração, a primeira informação que você precisa saber é essa, é somente para casos de auxílio-doença. E todo caso de auxílio-doença eu posso entrar com PR? Não, tá bom? É só quando você teve um parecer contrário da perícia, quer dizer, um parecer contrário do médico, porque seu benefício pode ter sido negado por outro motivo. Falta de qualidade de segurado, falta de carência, né? Qualidade de segurado é, por exemplo, o sujeito nunca contribuiu com o INSS, acha que o INSS é um órgão assistencial, né? Porque o INSS paga o LOAS, então acaba gerando um pouco essa confusão. Enfim, mas o sujeito não se enquadra nos critérios do LOAS e trabalha lá informal, vamos supor, vendendo cachorro quente na rua. Qual que seria o correto? Você se formalizar aí como MEI, né? E contribuir para você ter a cobertura do INSS. Aí a pessoa não faz isso, quando precisa vai lá no INSS e faz o pedido do benefício. O que vai acontecer? Vai ser negado, mas não por parecer contrário da perícia médica, mas por falta de qualidade de segurado. E, meu amigo, Instituto Nacional do Seguro Social, já está no nome, né? É um seguro, você tem que pagar. Então, se a pessoa não contribui, não paga, o INSS indeferiu. Ah, daí eu posso entrar com PR, reconsideração? Não. É somente se foi negado aí por razões médicas, porque o perito médico disse que você não está incapacitado para o trabalho, ok? Que você, não é que você não está doente, e também às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso daí, tá? Uma coisa é a doença, outra coisa é a incapacidade para o trabalho. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quebrei o braço. Eu gravo vídeos para o YouTube. Será que eu consigo gravar o vídeo com um braço só? Eu acho que eu consigo, né? O que você acha? Agora, se eu fosse motoboy, por exemplo, será que eu consigo pilotar uma moto com um braço só? Aí fica complicado, né? Então, você veja que a questão da incapacidade para o trabalho não depende só da doença, enfim, do acidente, da doença. Depende do quê? Da sua atividade. E é por isso também que muitas vezes o INSS nega o benefício. Porque a documentação que você leva, que você apresenta no dia da perícia, não consegue comprovar a relação da doença que você possui com a incapacidade para o trabalho. Mas, enfim, quando você tem um parecer contrário da perícia médica, você pode utilizar aí esse recurso do PR. Outra possibilidade
é quando você perde o prazo do PP. O que é PP? Partido Progressista? Não, não estou falando de política aqui não, gente. É pedido de prorrogação, ok? Funciona assim, vamos supor que você ganhou 30 dias de afastamento do INSS. Quando faltar 15 dias para vencer o seu benefício, se você achar que você não está apto para retornar ao trabalho, você tem que pedir um pedido de prorrogação. Você pode fazer isso 15 dias antes de vencer o seu benefício, até o último dia do benefício. Se você não fizer no último dia, fizer no dia seguinte, você já perdeu o prazo. Aí seu benefício é suspenso, é cortado, é cessado, na verdade, e daí, nesse caso, você pode também pedir uma reconsideração, ok? Mas para que seu benefício não seja, benefício auxílio-doença, não seja cortado, não seja cessado, antes de vencer o prazo, como eu expliquei, 15 dias antes você já tem que pedir o PP, a prorrogação, caso você não esteja apto, né? Claro, se você estiver apto, você vai retornar ao trabalho, ok? O prazo para você pedir a reconsideração nessas duas situações, da perícia contrária ou quando você perde o prazo do PP, é 30 dias. Se passar de 30 dias, também não adianta mais. O recurso também, que eu falei no bloco anterior, é o mesmo prazo, ok? 30 dias para você entrar com recurso administrativo contra uma decisão do INSS. Aonde que você faz tudo isso? Tanto o recurso como o PR, no caso do auxílio-doença, reconsideração. Hoje em dia, gente, é coisa mais fácil, né? Fazer pela internet aí, ou pelo aplicativo do celular, o Meu INSS, você consegue fazer. Mas tem gente que tem uma certa dificuldade ainda, né? Com informática, com tecnologia, principalmente as pessoas mais idosas, enfim. Aí você pode fazer também pelo telefone 135, ok? Agora, como fazer? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você teve aí seu auxílio-doença negado, indeferido pelo INSS. Você vai entrar com PR, isso aí vale para o recurso também, tá? Você vai entrar com recurso ou com PR, pedido de reconsideração, por entrar, recorrer por recorrer, aí você vai chegar, como que funciona o PR? Você vai passar por uma nova perícia médica com outro perito. Isso via de regra, tá, gente? Porque eu já trabalhei em agência pequena que tinha um perito só, daí o mesmo perito fazia o PR, ele reconsiderava a decisão dele mesmo. Fazer o quê, né? É a realidade, tá? Mas o correto é você passar por uma nova perícia com outro perito, diferente do que negou seu benefício, ok? Mas você vai chegar lá no dia dessa perícia e vai apresentar exatamente a mesma coisa que você levou na perícia que foi indeferida. O que vai acontecer? 99% que o seu benefício vai ser negado de novo. Porque se o perito médico negou a primeira vez, gente, vocês têm que entender o seguinte, tá? A perícia médica, ela não é uma consulta médica. Muita gente fala, o perito nem olhou para minha cara. Uma coisa é a grosseria, a falta de educação, né? Isso aí é imperdoável, né? Todo mundo, independente da função que exerce, tem que tratar bem o outro com respeito, né, que um ser humano merece. Mas assim, o perito ele não vai tocar em você, ele não precisa olhar para você, ele vai basicamente analisar a documentação, os laudos que você trouxe. Isso via de regra, tá? Tem peritos que são mais minuciosos, mais detalhistas, mais atenciosos, até ou mais humanos, podemos dizer assim, e ele vai te examinar, vai querer te tocar. Mas hoje em dia existem muitas questões aí, até de assédio, enfim, a gente está vivendo um mundo meio complicado hoje, né? Aí a maioria dos peritos, isso eu estou falando via de regra, ele prefere mesmo nem olhar para você, ou melhor, não tocar em você, e vai analisar a documentação. Até mesmo por isso o INSS implantou a TestMed, né? Que é analisar os documentos aí virtualmente, ou a perícia online também, porque o perito já não toca nas pessoas mesmo. Então retomando aqui o foco, né? A gente não perdeu o foco. Ele vai analisar os documentos. Se você vai levar os mesmos documentos que te negou a primeira vez, o que vai acontecer? Vai negar de novo. Então assista o meu vídeo, gente, falando como passar na perícia médica do INSS. Você
tem que levar a documentação completa, laudos atualizados, com toda a informação, perdão, com relatório médico detalhado, todos os exames, ok? Senão, sua perícia vai ser negada. Então, se você precisar, você teve seu pedido negado a primeira vez. Se você precisar entrar com PR, atualize seus laudos médicos, ok? Junte mais exames e, enfim, procure complementar, né? Você não vai conseguir conversar com o perito para saber por que foi negado, mas pode ter certeza que foi porque ele não se convenceu, como eu disse, da sua incapacidade para o trabalho, né? Da relação. Não necessariamente não é que você não está doente, mas é que a sua doença não é incapacitante para o trabalho. Vamos supor, dar um exemplo aqui para ficar bem claro, tá? Depressão. A pessoa está levemente deprimida ou moderadamente deprimida, mas, por exemplo, o perito, até mesmo por 99% das vezes não ser um especialista na área, não ser um psiquiatra, mas eu acho que a pessoa dá para trabalhar, entendeu? É a opinião dele, ok? O que você vai fazer? Você vai pedir para o seu médico, psiquiatra, um laudo detalhado, explicando o tratamento que você faz, os medicamentos que você toma, os efeitos colaterais que tem. Por exemplo, não pode dirigir veículos pesados, aí você é motorista de ônibus, você é motorista de caminhão. Pronto, está afastado do trabalho, entendeu? Mas se não juntar tudo isso, até as bulas dos remédios com efeitos colaterais, tudo isso, você não vai conseguir, ok? Acho que ficou claro, né? E quanto tempo demora para analisar esse pedido de reconsideração? Não dá para responder essa pergunta de maneira geral, porque cada agência do INSS, cada localidade, é uma realidade diferente, depende do volume de pedidos que existem e principalmente da quantidade de peritos médicos que estão trabalhando. O INSS ele tem um déficit em geral de servidores, mas principalmente de peritos médicos. Esse ano, por exemplo, 2024, está previsto aí um concurso para o INSS contratar mais 660 peritos, ok? Mas assim, depende, vai demorar mais ou menos o tempo que demorou para marcar a sua primeira perícia. Você pode tomar por base isso, ok? Porque é uma nova perícia, como eu falei, tá bom? E quais são as chances de sucesso? Eu acho que eu já expliquei para você. As chances de sucesso vão depender basicamente da documentação que você acrescentar a mais, que você esclarecer, que você conseguir detalhar que a sua doença realmente o incapacita para o trabalho, ok? Bom, pessoal, eu deixei o melhor para o final, aí a cereja do bolo, quando recorrer à justiça, né? E você viu que no caso dos recursos administrativos, o prazo é curto, né? Por exemplo, você teve aí um pedido negado pelo INSS, tanto no pedido de reconsideração quanto no recurso administrativo, o prazo é 30 dias. Então, se você perdeu esse prazo, você não tem outra alternativa a não ser recorrer à via judicial. Não adianta, olha, presta atenção, não adianta recorrer, entrar com recurso administrativo, que eu via isso muito lá no INSS, entrar com recurso administrativo depois de 30 dias. O sistema ele pode até acatar, aceitar o seu recurso, porque é um direito seu entrar com recurso, mas vai ser automaticamente negado, aí você só vai perder tempo, ficar esperando para ter essa resposta negativa. Então, uma das razões para você recorrer à justiça seria o caso, por exemplo, que você perdeu aí o prazo de 30 dias. E quando que começa a contar esse prazo? A partir do momento que você teve ciência da decisão. Então, você tomou ciência da negativa do INSS, não fez o recurso administrativo, não fez o pedido de reconsideração, depois de 30 dias já era, aí só via judicial. Ah, mas na justiça tem prazo também? Tem sim, mas é um prazo bem maior, tá? São 10 anos, via de regra, aí, o prazo de decadência.
Então você não vai também ficar esperando 10 anos para entrar com... Às vezes acontece, tá? Nos casos estou brincando aqui para descontrair, mas às vezes acontece, principalmente nos casos de aposentadoria. Por exemplo, a pessoa tem um prazo de... Às vezes ela teve o benefício concedido, né? E, por exemplo, esse tema que está na pauta do STF agora, a revisão da vida toda, que é o direito de recalcular o valor da aposentadoria, considerando todo o período de contribuição e não apenas desde julho de 94, como faz o INSS, né? E o prazo para você pedir revisão também é de 10 anos, né? E às vezes acontece, por exemplo, da pessoa não pedir, depois que começa a escutar o assunto na mídia, enfim, daí vai pedir, mas daí já perdeu o prazo também, tá? Que são 10 anos o prazo decadencial. Mas enfim, sobre esse tema aí da revisão da vida toda, eu tenho vídeo aqui, desculpa estar falando isso toda hora, mas é que o canal é bem completo mesmo, tá? Então, se você quiser entrar em mais detalhes sobre determinado assunto, navegue aí pelo canal e veja os vídeos que a gente tem sobre cada assunto. Né? O universo previdenciário é infinito, né, gente? Tem muita coisa aí para saber, para aprender. Mas, enfim, aqui eu estou para te orientar. Você teve seu benefício negado, né? Como contestar essa decisão do INSS, como recorrer à justiça. Então você já viu, você que ficou até agora, ou se você pulou o vídeo e veio direto aqui para o final, saiba que antes de recorrer à justiça você tem a via administrativa, tá? E eu expliquei os casos que vale a pena, que não vale, os riscos que você corre, enfim, procurei mostrar aí as vantagens e desvantagens. Agora eu vou fazer a mesma coisa aí na via judicial, tá? Explicar tudo que você tem que fazer, se é ou não a melhor opção e quais são, enfim, os riscos que você corre. Tudo tem risco na vida, né, gente? Nem que seja de perder tempo, dinheiro ou criar falsas esperanças, mas tudo tem risco, né? Mas, enfim, será que recorrer à justiça é a melhor opção? Depende. Eu sempre digo isso porque é difícil dar uma resposta assim genérica para todos os casos, né? O INSS tem uma infinidade de benefícios, né? Tem bastante benefícios, né? Inclusive um benefício que é o de prestação continuada da LOAS, que é o único benefício assistencial que o INSS paga. Os demais são previdenciários, quer dizer, a pessoa tem que ter contribuído, né, para ter direito aos benefícios do INSS. Então, assim, gente, é a melhor opção recorrer à justiça? Em muitos casos, sim. Principalmente em casos assim que você sabe, né, enfim, às vezes o próprio funcionário do INSS te orienta, ou alguém com algum conhecimento te orienta, que o INSS não vai conceder aquela situação administrativamente. Não vai reconhecer determinado período insalubre em tal atividade, não vai te aposentar por determinada doença, enfim, né? Não vai conceder o teu afastamento que você está precisando, né? Por exemplo, no caso de auxílio-doença, que é um benefício que a pessoa precisa rápido, né? Não pode ficar esperando anos, como que você vai ficar sem poder trabalhar, porque se você voltar ao trabalho, aí você mesmo está produzindo provas contra você mesmo, né? Como que você está incapacitado se você voltou a trabalhar? Ah, mas porque eu não posso ficar sem dinheiro? Mas então você consegue trabalhar, né? Então, assim, é um benefício que a pessoa tem que receber rápido, porque a pessoa não pode trabalhar, né? Quem não pode, realmente não consegue. E como que vai? Vai ficar esperando, né, a decisão do INSS? Então, por exemplo, no caso de auxílio-doença é um caso clássico aí que eu recomendo a via judicial como melhor opção. Por quê? Porque eu já falei, mas vou reforçar. Na via judicial existe a possibilidade de antecipação de tutela, né, que é você receber aí uma decisão provisória do juiz determinando que o INSS libere aí o teu benefício, te pague, enfim, para você não ficar em situação financeira difícil sem ter como se sustentar, ok? Mas vamos lá por partes, né? Como diria aí o Jack Stripador, vamos por etapas, ok? Como que eu faço para recorrer à justiça?
primeira coisa, precisa ou não de advogado? Talvez o senso comum aí você diz, ué, o Vinícius está louco perguntando isso? Claro que para recorrer à justiça precisa de advogado. Nem sempre, tá? Para você entrar com uma ação contra o INSS, que é uma autarquia federal, você vai recorrer à Justiça Federal. E na Justiça Federal existe o JEF, que é o Juizado Especial Federal, que existe também nos tribunais civis, né, estaduais, que é conhecido como pequenas causas, né? Então, é o Juizado Especial Federal, por exemplo, se você, as causas até, ele tem competência para julgar causas até 60 salários mínimos, né? Como que eu vou saber isso? Você vai pegar aí o valor mensal do seu benefício e multiplicar por 12, não pode dar mais do que 60 salários mínimos, ok? Então, aí, se der menos que isso, basicamente você pode recorrer ao JEF, em tese não precisa de advogado, tá? Mas assim, na prática, igual a questão que eu falei para vocês do recurso administrativo, não adianta recorrer por recorrer ou fazer as coisas mal feito ou sem conhecimento de causa, ok? Entrar no JEF, por exemplo, sem advogado, eu não aconselho, de forma alguma, em nenhuma situação, ok? A chance de você perder seu tempo, por exemplo, se alguma das partes entrar com recurso, o INSS sempre recorre, daí já é obrigatória a presença do advogado, né? É a mesma coisa daquele faz tudo, né? O cara é eletricista, sei lá, ele tem um diploma de eletricista, mas ele quer fazer hidráulica, quer fazer o telhado da casa, enfim, vai sair tudo mal feito, né? Tudo nas coxas. Então, gente, procure um profissional especializado, um profissional competente, um advogado da sua confiança. Ah, Vinícius, mas como que eu faço? Estou passando fome, não tenho dinheiro para pagar advogado. Nas causas previdenciárias, assim como nas trabalhistas, tem muito advogado que trabalha no risco. O que é isso? Ele só vai cobrar de você se ele ganhar a ação no final, ok? Se ele não ganhar, ele não vai cobrar nada. Então, procure um profissional que trabalhe dessa forma, junte todos os documentos, igual eu falei na questão de você passar por uma nova perícia, vale aqui para a justiça também, antes mesmo de você procurar o advogado, já junte todos os documentos, os laudos, as receitas, enfim, se a gente está falando, né, de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, junte tudo, 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 tudo que você tem, ok? E também, no caso, se for, né, a situação sua, dependendo da situação, um comprovante aí da sua situação socioeconômica ou que você, né, não tem condição de manter o sustento da sua família, aí o advogado vai te orientar melhor para ver se é o caso aí de pedir a antecipação de tutela. Ah, mas antecipação de tutela eu posso conseguir? Tem algum risco? Sim, o advogado ele vai te explicar, tá? Saiu uma decisão recente aí do STJ, se eu não me engano, de 2022, que lá na frente, se você perder a causa, se você perder a ação do INSS, você pode ter que devolver, sim, o dinheiro que você recebeu como antecipação de tutela. Nossa, mas pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso? Calma, cada caso é um caso e o juiz vai ver se devolve em parcelas, se desconta do benefício, ok? Não vai ser nada que vai te colocar aí também na beira da rua passando fome, ok? Calma que isso daí é uma questão para você conversar com o seu advogado, né? Mas eu colocaria antecipação de tutela em que pese essa decisão do STJ, que pode ser desfavorável, né, para alguns segurados que se encontrem nessa situação de ter ganho aí a tutela antecipada na primeira instância e depois ter que devolver, mas em que pese isso, tá, eu vejo como uma vantagem, né, de entrar na justiça, essa possibilidade de antecipação de tutela, que na via administrativa não existe. Também você recebe os atrasados, na via administrativa você recebe também, tá? Se você tiver uma decisão favorável da junta, e depois que eu falei, o INSS recorre à CAGE e tal, mas enfim, no final foi tudo favorável a você, você também recebe os atrasados. Só que na via administrativa, como eu expliquei, você deve ter assistido aí, demora muito, tá? Mas e na justiça, não demora muito também?
Assim como eu falei anteriormente, tá, na questão administrativa, na questão do PR, é difícil dar uma resposta genérica. Se demora ou não, vai depender de muitos fatores, né? Tem que ver aí em qual região que você está, qual que é o estado. A demanda de cada tribunal é diferente, tá? Cada tribunal tem um número X de juízes e os processos são distribuídos para esses juízes, né? Mas se for para dar uma média aqui para vocês, em torno de 2 anos demora uma ação judicial no INSS. Nossa, mas tudo isso, pelo amor de Deus, como eu falei, existe a possibilidade de antecipação de tutela e não é todo caso que vai demorar 2 anos. Tem caso que vai demorar mais? Tem, dependendo da complexidade da causa e da região em que você se encontra. Mas tem outros que vão demorar muito menos, ok? Aí como que funciona? Depois que saiu a decisão judicial, né, você acompanhou lá o juiz, o INSS tem prazo para implementar essa decisão. Olha, o prazo geralmente é o juiz que determina. Tem situações, igual de antecipação de tutela, que o juiz manda 24 horas, 48 horas, e o INSS tem que cumprir, inclusive sob pena de prisão do gerente executivo, que é o responsável, né, na hierarquia do INSS, é o responsável, tipo uma espécie de gerente regional, né, responsável pelas agências aí da sua região. Então já houve caso, eu já vi, tá, em gerências que eu trabalhei, de ordem de prisão expedida contra gerente executivo por descumprimento de decisão judicial. Então, mexeu com justiça não é brincadeira, né, gente? Daí o juiz que vai determinar, ok? Aí seu advogado vai falar, ó, saiu a decisão. Agora, sim, se não for uma antecipação de tutela, geralmente 30 dias, um prazo razoável, né? Porque o INSS tem para implantar. Outra informação importante também, que não adianta ficar indo na agência do INSS, mostrando, tem gente que pega a decisão judicial, vai na agência do INSS e fica mostrando lá para o atendente, querendo discutir, não adianta, gente. O INSS ele tem uma estrutura administrativa bem complexa, tá? A agência, basicamente, ela faz só o atendimento ao público ali, ao cidadão, orientação e informação e dá entrada nos benefícios. Essa parte judicial, existe uma outra estrutura que cuida disso, tá? Que é ligado aí, existem agências internas, não agências de atendimento ao público. É uma equipe de atendimento de demandas judiciais, ok? Que cuida disso daí, mas que não tem contato com o público e não adianta você ficar indo cobrar na agência que implante seu benefício, que não vai acontecer. Ok, você tem que cobrar aí, por exemplo, se o juiz deu um prazo e o INSS não cumpriu, você vai comunicar ao seu advogado, né, e o advogado vai reclamar com o juiz e o juiz vai tomar as medidas cabíveis, né, igual eu falei. Mas tem gente que vai e consulta ou pela internet e às vezes aparece ali, né, benefício habilitado. O que é isso, benefício habilitado? Bom, quando você pede um benefício no INSS, ele é automaticamente habilitado no sistema. Quer dizer que você deu entrada no pedido, não quer dizer que foi concedido ainda, ok? Aí, nessa entrada, o benefício pode ser concedido ou pode ser negado. Mas se você já recorreu à via judicial e aparece ali benefício habilitado, quer dizer que a equipe de atendimento de demandas judiciais, que eu falei para você, já habilitou o benefício. Então, é questão aí de dias, coisa rápida, para o seu benefício ser implantado realmente e você começar a receber, ok? Lembrando que se tiver atrasado, vai ter, né, óbvio, porque nisso que você entrou com o pedido judicial e até sair a decisão demorou um tempo, então vai ter atrasados, né? Se esses atrasados forem uma quantia inferior a 60 salários mínimos, você vai receber mais rapidamente por um sistema que chama requisição de pequeno valor, que a justiça considera pequeno valor, ok? Você vai receber aí muito rápido, questão aí de 1 mês ou 2 meses. Agora, se for um valor maior,
daí cai num sistema chamado precatório, tá? Que aí pode demorar, tá? E não tem como te dar uma estimativa. Para te dar um exemplo, o governo anterior, por exemplo, do Bolsonaro, ele suspendeu o pagamento de precatórios, né? E recentemente agora, não estou falando de política, estou falando de fatos, o que aconteceu, tá? O governo anterior suspendeu o pagamento de precatórios. Só você pesquisar aí, você vai ver a notícia, né? E aí, o que aconteceu agora, no começo do ano, recente, né? A gente está agora em janeiro, a Justiça determinou a liberação de 27 bilhões de reais para o governo pagar os precatórios atrasados que ficaram do governo anterior, né? Sem pagar. Ok? Então, espero ter esclarecido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu compartilhamento, por se inscrever no canal e nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Forte abraço, fique com Deus, boa sorte para você, para sua família, que você consiga aí justiça e reverter as decisões injustas do INSS. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês, tenha sido útil. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com amigos e parentes e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência e um forte abraço.